No capítulo 16, segunda-feira, 25 de abril, Natã consegue ficar de joelhos e busca forças para continuar. Corá leva os filhos de Adira para o palácio do rei Balaque. Ur pede Miriam em casamento. Ela se irrita porque acha que o joalheiro foi forçado por Moisés. Rison ataca Adira dentro de casa. Dorcas e Talita chegam e ele vai embora. Natã se desespera quando volta à caverna e percebe que as crianças não estão mais por lá. Diante do rei e da rainha, Corá apresenta as crianças e diz que já cuidou para que o servo não incomode mais. Corá conta que Ada foi sequestrada e Balaque recompensa Corá. O rei manda esconder as crianças para que Betânia não veja os sobrinhos. Balaão sugere que Betânia seja gentil com o rei. Caso contrário, ele não vai contar sobre sua filha. Miriam recusa o pedido de Ur. Balaão ordena que os sobrinhos de Betânia sejam entregues aos sacerdotes para sacrifício a Baal. Betânia encontra Aia e Abner pelo palácio. Eles se abraçam, emocionados. Elda avisa a Balaque que Betânia encontrou as crianças e que eles não poderão mais ser sacrificados. Arão orienta os filhos sobre a Arca da Aliança e Abiú o trata mal. Tales chega para trabalhar com Abirão. Radina fica triste ao ouvir de Deborah que Ur pediu a mão de Miriam em casamento. Joquebede diz a Miriam que Deus está lhe dando uma nova chance de ser feliz. Abner conta a Betânia que Adira foi sequestrada e que Jetro e Natã estão mortos. Ada diz que não vai desistir de Josué. Ana explode e avisa que eles vão se casar assim que Josué voltar de viagem. Já e Jerusa estão cuidando das ovelhas quando Zur chega. Ada continua provocando Ana. Joana não se aguenta, agarra nos cabelos dela e a briga começa. Zur enrola Jaque sobre o pedido de casamento. Zípora e Joquebede lamentam a decisão de Miriam. Simute cuida de Jerusa, que está com a mão machucada, e os dois ficam próximos. Tânia desconfia quando Betânia conta sem querer que os filhos de Adira enterraram o avô. Talita avisa Adira que ele logo Rison vai querer se deitar com ela. Tânia conta para Elda sobre o que ouviu das crianças e a rainha fica desconfiada. Em Esbom, reino dos amorreus, o rei Seom está com o general Orem quando um soldado entra com Natã ferido. Ele diz que o rapaz está delirando e repete que precisa ver Moisés. No capítulo 17, terça-feira, 26 de abril, Natã feriado, desmaia. Orem sugere que o rapaz seja bem cuidado porque pode ser um trunfo caso seja hebreu. Rei Seom concorda e Orem leva Natã para sua casa até ele se recuperar. Elda conta a Balaão que os sobrinhos de Betânia estão no palácio e foram trazidos por Corá. O feiticeiro não gosta da aproximação. A rainha questiona como Jetro conseguiu fugir com eles. Radina desabafa com Inês e conta que se encantou por Moisés no passado e que hoje admira Ur. Ana, Yarim, Noemi e Damarina tentam separar Ada e Joana, que se engalfinham. Joana confessa para Ana que gostou de dar uma lição em Ada. Jerusa adverte que quando Zípora souber da briga vai ficar uma fera. Ada diz que vai se vingar de Joana e Ana. Betânia agradece Balaque por seus sobrinhos. Joquebede conta a Moisés que Miriam recusou o pedido de Ur. Deborah diz a Ur que Radina ficou chateada quando soube do pedido de casamento. Zípora repreende Ada e diz que ela deve mudar de atitude porque Josué e Ana vão se casar. Nadab percebe que Abiú está quieto e provoca o irmão. Arão conversa com Abiú e afirma que nunca reparou qualquer interesse de Joana por ele. Ele também se mostra preocupado por Abiú se interessar por uma moça que é revoltada com Deus, agora que o filho é um sacerdote. Zípora conta a Moisés que Ana e Ada brigaram por Josué e que Jaque beijou Zur. Zelofeade grita por socorro quando vê Abigail com sangramento entre as pernas. Garrige se declara para Leila. Joquebede chega para amparar Abigail, que chora desesperada. Zelofeade ora para Deus salvar o bebê e a esposa. Moisés garante ao amigo que tudo dará certo. Zípora reúne as mulheres para orar por Abigail. Zur pergunta a Abirão e Datã onde Moisés guarda as tabuletas. Elda confidencia Balaque que está desconfiada de Balaão. O rei diz que tomará cuidado com ele.
Betânia chora com saudade de Jetro. Adira dorme e Rison entra em seu quarto. Ela acorda assustada e desesperada. 2 servos de Orem cuidam de Natã, que está delirando e chama pelas crianças. Abigail sente as dores do parto. Leila ajuda a irmã. Zur entra escondido na tenda de Moisés e pega algumas tabuletas. Moisés chega ao quarto e percebe seu baú aberto. No capítulo 18, quarta-feira, 27 de abril, Zur se esconde quando Moisés entra no quarto. Ele olha desconfiado para o baú aberto, mas se distrai com a chegada dos filhos, Gerson e Eliezer. Joquebede faz o parto de Abigail com a ajuda de Miriam. Zelofeade está nervoso aguardando notícias. Simut e Garrige apoiam o amigo. Rison tenta agarrar Adira, que o morde e consegue fugir. Dorcas acorda com o barulho e manda Rison voltar para o quarto. Radina desabafa com Joana sobre Ur. Moisés e Zípora chegam à tenda de Zelofeade. Abigail fez muito esforço e desmaia para desespero de todos. Miriam consegue reanimá-la com uma mistura de ervas. Um choro de bebê vem de dentro do quarto e Zelofeade anuncia pelo acampamento o nascimento do bebê. Abigail e Zelofeade se olham emocionados com a filha nos braços. Abigail anuncia que é uma menina e vai se chamar Macla. Leila e Garrige combinam manter segredo sobre o namoro. Moisés diz a Ur que lamenta o que ocorreu entre ele e sua irmã. Zur lê as tabuletas que roubou de Moisés, mas não acha o que procura. Safira conta a Datã sobre o nascimento da filha de Abigail. O marido aproveita e diz que se ela não lhe der filhos vai arrumar outra mulher. Abner diz a Betânia que eles precisam sair logo de Moabe e encontrar Adira. Mas a tia explica que não pode sair dali porque casou com o rei. Balaão convence Balaque de que pode apagar as lembranças ruins de Aia e Abner, para que eles possam viver felizes no palácio, ao lado de Betânia. Orem relata ao rei que Natã ainda não se recuperou. No deserto, Corá rasga a própria roupa e mastiga ervas alucinógenas. Ele cai desacordado e é encontrado por viajantes. Quando desperta, diz que é hebreu e que foi atacado. Balaão tenta convencer Betânia a deixar que ele faça as crianças esquecerem do passado, mas ela não permite. Abigail amamenta a filha. Arão e Moisés tentam conversam com Miriam sobre Ur, mas ela não dá ouvidos. Jaque diz a Zur que Ada contou sobre eles para Zípora e que Moisés já está sabendo também. Zur fica preocupado. Débora e Inês contam a Radina que Miriam recusou o pedido de casamento de Ur. Zur se antecipa e procura Moisés. Ele explica que aguardava Jetro retornar ao acampamento para pedir a mão de Jaque. Arão se irrita com as provocações de Nadab com Abiú e Ur. Zur mente bem para Moisés e diz que se apaixonou por Jaque desde o primeiro momento. Moisés resolve dar um voto de confiança para o jovem. Josué retorna ao acampamento. Ele e Ana matam as saudades. Moisés convida Zur para jantar e diz que quer oficializar o pedido de casamento. Josué vai à tenda de Moisés e conta que Corá não voltou com a comitiva e que se perdeu no meio do caminho. Moisés se preocupa. Zur pergunta sobre Jetro e Josué conta a Moisés que o sogro está morto e que Betânia casou com o rei. No capítulo 19, quinta-feira, 28 de abril, Moisés fica chocado ao saber da morte de Jetro. Ele faz várias perguntas para Josué, que conta ainda sobre Adira e os sobrinhos de Zípora. Elda comenta com Betânia que seria melhor as crianças passarem pelo ritual de Balaão porque estão muito traumatizadas. Betânia concorda. Nadab enfrenta Arão e diz que aprendeu com o pai a questionar Deus. Eleazar aconselha Nadab a esquecer da Marina. Caleb conta a Siri e Eucana que Corá se perdeu no deserto. Arão também fica pasmo ao saber sobre Jetro e a família. Josué explica que Betânia se casou com o rei na esperança de encontrar uma filha que teve na época em que foi sacerdotisa. Moisés agoniado em dar a notícia para Zípora e suas cunhadas. Betânia encontra Balaão e diz que autoriza o procedimento em seus sobrinhos. Talita conta para Adira que Rison a atacou pela madrugada. Adira diz que precisa encontrar os filhos.
Dorcas avisa que a partir daquela noite Talita vai dormir no quarto com ela. Zur conta a Jaque que Moisés concordou com o pedido de casamento. Ela o abraça, emocionada. Moisés pede para ficar a sós com Zípora e começa a contar sobre o que aconteceu em Moabe. Abner e Aia são conduzidos por Tânia até Balaão. O menino resiste e tenta fugir, mas é convencido por Betânia. Garrige e Leila se beijam escondidos. Zípora e as irmãs se abraçam aos prantos. Noemi fica interessada por Caleb. Emma tenta acalmar Betânia, preocupada com os sobrinhos. Josué conta para Arão sobre sua ida a Moabe e a desconfiança com relação ao rei. Elda explica a Tânia que depois do procedimento de Balaão, as crianças terão a memória apagada e agirão como se tivessem crescido no palácio. O feiticeiro inicia o processo e Abner pede que Deus os ajude. Bina, fora de si, se revolta por achar que Corá está morto no deserto. Assir e Eucana pedem que a mãe se acalme. Josué e Caleb encontram Corá machucado e desacordado com um grupo de viajantes. Balaão faz a hipnose nas crianças. Em seguida, Abner e Aia abrem os olhos como se nada tivesse acontecido. O feitiço não dá certo. Abner diz que não quer que ele entre na sua mente e sai da sala com sua irmã. Ada se revolta com a morte do pai e o sofrimento das irmãs e diz que Moisés deve ir até Moabe vingar a morte de sua família. Zípora explica que nada pode ser feito sem a direção de Deus. Bina, Assir e Eucana correm para Corá, que está desacordado, trazido por viajantes. Tânia conta para Emma que as crianças não vão reconhecer Betânia quando o feitiço acabar. Abner e Aia passam correndo. Balaão conta para Balaque e Elda que não conseguiu entrar na mente das crianças e que a única explicação é a proteção do Deus de Israel. Eles ficam impressionados. O rei determina que as crianças sejam criadas longe do palácio, para evitar uma vingança deles no futuro. No capítulo 20, sexta-feira, 29 de abril, Elda e Balaão concordam com a ideia do rei de mandar os sobrinhos de Betânia para outra cidade. Betânia avisa Balaão que não vai mais admitir interferência na vida de Abner e Aia. Abner diz que não quer apagar suas lembranças mesmo as ruins. Moisés desabafa com a mãe sobre sua tristeza com a morte de Jetro. Libna, Duma e Safira chegam para ajudar a cuidar dos ferimentos de Corá. Jaque conta às irmãs que Zur pediu sua mão em casamento para Moisés. Joana e Ana chegam para prestar solidariedade e Ada pergunta se elas vieram tripudiar com seu sofrimento. Zípora repreende a irmã e Ana diz que entende sua dor. Leila confidencia para Abigail que está muito feliz com Garrige e que estão se encontrando escondidos. Natan desperta assustado e não reconhece onde está. Porém, Siloé e Lemuel explicam para o servo de Jetro que ele está na cidade dos amorreus e que foi encontrado no deserto. Ela pergunta pelas crianças. Abner, revoltado, grita que o rei é um assassino. Betânia repreende o sobrinho. Garrige e Simute vigiam a tenda das mulheres à espera de Leila e Jerusa. Zur acha que Corá está fingindo, quando comparsa abre os olhos e os dois riem. Nadab fica perturbado em abraçar Damarina. Simute consola Jerusa. Ela agradece com um beijo na bochecha, e ele fica radiante. Corá conta a Zur que matou Natan, mas não teve coragem de matar as crianças, então as levou para o rei Balaque. Natan diz que precisa encontrar as crianças, mas ainda está tonto e amparado. Arão desabafa com Joquebede sobre a rebeldia dos filhos, Nadab e Abiú. Leila pede que Deborah não comente com Bezalel sobre ela e Garrige. Aholiabe comenta com Zelofeade e Ur que não confia em Corá. Zípora e Moisés contam aos filhos que Jetro, Adira, e as crianças morreram. Porém, o general, conta a Seom, o rei, que Natan acordou, mas ainda não conseguiu saber de quem ele é servo. Rison tenta atacar Adira quando a casa está vazia. Abigail aconselha Miriam a aceitar o pedido de Ur para não perdê-lo para Radina. Rison cerca Adira e ela atira uma panela com água quente em seu rosto. Aholiabe toma coragem para consolar Jaque. Zur percebe o interesse do rapaz. Josué conta a Arão que Ana aceitou seu pedido de casamento, mas vão esperar passar um luto.
Arão abençoa o filho. Zípora pergunta sobre as terras de Midian a Moisés e ele diz que agora elas pertencem aos genros. Ela lembra a Moisés que ele e Balaque são os genros de Jetro. Corá acorda e faz cara de sofrido. Josué e Arão visitam o marido de Bina. Orem pergunta a Natã se ele conhece Moisés. Natã hesita, mas confessa que estava levando as crianças, sobrinhos de Moisés, para o acampamento do líder hebreu. Orem também conta a ele que um homem chamado Corá tentou matá-lo e que eles precisam ir ao acampamento para tirar a história a limpo. Fonte: Rede Record. Resumo oficial.